Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rodrigo Macedo. No vídeo de hoje eu quero fazer uma pequena introdução ao Elementor. Aqui eu vou falar o que é o Elementor, para que ele serve, em quais cenários ele pode ser utilizado por você e também os primeiros passos. Então, para te dizer o que é o Elementor, a gente vai ver isso na prática. Eu desenvolvi aqui uma página rapidamente utilizando esse plugin e eu já vou te adiantar que o Elementor ele é um page builder, ele é um construtor de páginas focado em WordPress, com o qual você tem uma flexibilidade incrível de criação das suas páginas. Então eu tenho aqui um layout rápido que eu fiz com uma pequena página de venda para um determinado produto. Então aqui eu adicionei um cabeçalho, adicionei um vídeo, um botão de compra, um elemento de escassez aqui. Eu vou falar que a oferta ela se encerra a partir daqui a 5 dias, então para uma página de venda isso aqui é interessante porque gera essa escassez. Então o nosso usuário que está visitando a nossa oferta, ele tem que tomar uma atitude rápida. Então aqui eu tenho alguns elementos de tela bem interessantes para serem utilizados aí por você que quer começar a desenvolver suas páginas, que você quer realmente ir para o próximo nível na parte de criação de sites. Então, resumidamente, o que é o Elementor? Ele é um construtor de páginas com o qual você consegue criar páginas como essa e também você pode criar o seu próprio tema do WordPress. O único requisito que ele vai precisar realmente é que você tenha instalado um tema simples, né? Você pode até instalar um tema em branco e no construtor de temas do plugin você consegue personalizar o menu do seu site, você consegue colocar o seu footer, você consegue criar a sua página inicial, a página de exibição de posts, a página institucional do seu negócio. Não só a parte do conteúdo que você consegue trabalhar nele, mas também você consegue criar toda essa parte de layout. E o mais interessante desse plugin Page Builder é que você não precisa de muito conhecimento de design para poder trabalhar com ele. Eu não sou um designer, no entanto eu consigo criar com muita facilidade elementos de página utilizando esse plugin e é o que nós vamos ver aqui nesse vídeo inicial falando sobre o Elementor. De cara eu vou te falar que existem dois produtos com o mesmo nome. Você tem o Elementor Free, que é o elemento da versão gratuita do produto, com o qual você consegue desenvolver layouts gratuitamente. Então você consegue criar suas próprias páginas, você consegue alterar determinados elementos de página. No entanto, ele é um plugin limitado, com o qual você consegue realmente trabalhar, mas você vai sentir uma certa limitação quando você for trabalhar com o Elementor gratuito. E também há o Elementor Pro, que é uma versão com a qual você tem muito mais possibilidades, além das funcionalidades básicas de construção de página. Então, você pode decidir qual dos dois utilizar. E também você pode inicialmente começar com o Elementor gratuito e ao decorrer do seu negócio, conforme a sua empresa for crescendo, a sua agência, você pode comprar a licença do Elementor Pro. Então aqui eu vou te mostrar um pouco do poder do Elementor, como é que você pode realmente utilizar para a criação de páginas. Lembrando que dentro do treinamento WP Samurai, além de você ver praticamente tudo sobre o WordPress, desde a parte fundamental, onde eu falo o que é o domínio, o que são linguagens de programação, o que é o serviço de hospedagem, como instalar o WordPress, eu também falo de tópicos avançados, como a parte de segurança, a parte de criação de alguns projetos dentro do WordPress, e eu também tenho 2 módulos falando só sobre Elementor. Então a gente vai ver do extremo básico até o avançado utilizando Elementor. Então a gente vai criar várias páginas juntos, páginas de captura, páginas de venda, entre outros tipos de página, inclusive criando um tema do zero utilizando essa ferramenta aqui. Então vamos lá, eu vou te mostrar um pouco do nível de personalização que você pode ter com essa ferramenta. Aqui nós temos um título para a nossa oferta. Você pode pensar também numa página onde você pode ter uma página de captura ou qualquer tipo de landing page. E você tem aqui um título. Eu posso clicar aqui na parte de título, eu posso alterar
esse título. Então eu vou colocar novo título para o nossa oferta. Eu posso alterar a tipografia e as cores desse título. Então eu vou clicar em estilo, vou clicar em tipografia e nessa lateral aqui eu vou aumentar o tamanho do nosso título. Eu também posso trocar a família de fonte. Então eu quero colocar um Arial. Eu vou diminuir um pouco aqui o tamanho da nossa fonte. Eu também posso especificar o tamanho da altura da linha. Então eu consigo aqui realmente ter muito controle sobre a exibição da nossa página. Inclusive eu também posso trabalhar aqui com o espaçamento da fonte. Então ele é bem interessante e a gente pode trabalhar em cima disso. Eu também posso alterar o padding ou a margem que está sendo utilizada aqui nesse nosso site. Você pode perceber que tem um espaço vazio aqui, então eu quero limitar um pouco, na verdade eu quero tirar esse espaço vazio. Então eu vou clicar aqui em editar seção. Em avançado eu vou remover o padding dessa seção aqui, então eu vou diminuir aqui o espaço e vou deixar ele bem próximo do topo da minha página. E agora eu vou retornar à tipografia. Eu quero diminuir um pouco essa nossa fonte aqui. Aqui eu tenho o meu vídeo, onde eu falo sobre o WP Samurai, que é o nosso treinamento. Logo abaixo eu tenho um botão, e esse botão aqui ele já vai estar linkado para o checkout, então quando o usuário ele clicar nesse botão, ele já vai para a minha página de venda, onde vai poder fazer a compra do produto. E logo abaixo eu tenho um mecanismo de escassez, que aqui é nosso temporizador. Esse temporizador, eu vou clicar aqui na edição dele, e aqui eu seleciono quando que eu quero que essa contagem regressiva vai acontecer. Então eu posso colocar para o próximo sábado, então ele vai alterar aqui automaticamente e vai ter esse recurso interessante para exibir para os nossos usuários. Eu vou diminuir um pouco esse padding ou margem aqui do nosso divisor, eu vou clicar em avançado e vou diminuir aqui para ele ficar bem próximo do nosso texto. Esta oferta se encerra em. Esta oferta se encerra em. Então eu vou retornar aqui, eu vou diminuir um pouco também esse nosso padding inferior, essa parte aqui. Então eu vou diminuir aqui um pouco mais. Você pode perceber que o fundo ele também vai se adequando conforme eu vou diminuindo o espaçamento dessa div, que na verdade aqui a gente chama de seção. E logo abaixo eu tenho uma lista aqui de benefícios que eu tenho para o meu produto. E eu posso também adicionar novos recursos a essa página. Então eu vou clicar aqui para adicionar uma nova seção. Vou adicionar uma seção cuja estrutura é de apenas uma coluna. Vou clicar aqui no botão para retornar ao nosso painel de componentes e vou arrastar o título aqui para a nossa seção. Aqui eu vou escrever vou centralizar esse nosso título, então vou clicar em alinhamento, centralizar, vou clicar em estilo, na cor eu vou manter essa cor e a tipografia eu vou diminuir um pouco aqui o nosso título, vou manter a família da fonte e vou criar um efeito de sombra aqui para o nosso título. Então eu vou clicar aqui em sombra, eu vou diminuir o borramento dela e vou alinhar um pouco horizontalmente e vou também trabalhar um pouco na vertical para criar esse efeito aqui para o nosso título. E eu vou aproximar essa seção aqui embaixo do nosso título que nós recentemente criamos. Então eu vou clicar aqui em edição, avançado, e vou diminuir aqui o padding superior dele para aproximar realmente esses títulos. E você tem outros tipos de
personalização que você também pode acrescentar aqui na sua página. Então, por exemplo, aqui nós temos o que ele chama de divisor de forma. Então ele tem esse divisor de forma aqui, nós podemos alterar esse divisor de forma. Então para isso eu vou selecionar essa seção, eu vou conferir o estilo dela. Então aqui nós temos a imagem que eu estou utilizando aqui no fundo, e logo abaixo, no divisor de forma inferior, eu tenho o divisor de montanha. Eu posso selecionar outro se eu quiser. Então eu vou selecionar um bem bacana também, que é o de inclinação. Então aqui, inclusive, eu utilizo bastante. Então aqui você pode realmente alterar os efeitos e ter muita versatilidade na questão de criação dessas suas páginas. Eu vou voltar aqui ao efeito, vamos procurar um outro efeito. Aqui é o efeito montanha, o efeito gota, o efeito nuvem. Eu vou manter esse efeito triângulo aqui para a gente continuar a personalização e ver um pouco mais sobre o que é o Elementor e o poder dele. Então aqui logo abaixo eu tenho os mesmos recursos, eu tenho aqui um título com o qual eu tenho total controle dele para diminuir ou aumentar, e qualquer outro item dessa tela eu posso acrescentar ou remover. Então você tem aqui muita flexibilidade para poder criar os seus projetos. Logo abaixo eu tenho uma listagem de posts que eu tenho no meu site. Então eu posso criar uma excelente página inicial, onde eu posso falar sobre o nosso produto, e também a parte do blog eu posso simplesmente linká-la aqui. Então aqui ele está me mostrando os mais recentes artigos que estão no site que eu estou editando. Então ele simplesmente vai fazer uma consulta ao banco de dados do WordPress, trazer os últimos artigos e exibir aqui na nossa tela. E também a gente tem várias personalizações dentro desse componente de tela. Então eu vou clicar aqui em editar posts. Aqui eu posso escolher entre outros tipos de visualização. No caso eu estou selecionando a aparência básica de visualização de posts. Eu vou clicar em cards e aqui ele vai ter um outro efeito de aparência aqui do nossa parte de post. Eu posso alterar, eu posso fazer algumas alterações aqui na tela, e você vê que a disposição dos elementos ele fica bem aderente e muito simples de você mexer. Logo abaixo eu tenho aqui uma outra seção de preços, então eu posso configurar também a parte de checkout de cada um desses elementos, e é bastante simples de você realmente alterar esses elementos. Então eu vou clicar aqui nesse primeiro botão do plano iniciante, que você pode adequar às suas ofertas. Então eu vou clicar aqui no botão de compra, eu vou clicar em pricing. Aqui é o custo do meu produto, eu posso aumentar ele um pouco mais, 2,89. Aqui é a moeda que eu estou utilizando para essa landing page. Se eu quiser trabalhar com dólar, basta eu selecionar aqui a currency symbol, que eu posso realmente alterar a moeda que está trabalhando. Então eu vou utilizar aqui o real. E aqui eu posso também alterar esse texto aqui na parte de features. Então eu posso clicar aqui e eu posso alterar esse ícone que está ao lado. Eu tenho aqui à minha disposição centenas de ícones que eu posso adicionar para essa parte, ou simplesmente eu posso remover clicando aqui na lixeira ao lado do ícone. No entanto, eu quero manter um ícone, então eu vou voltar aqui e vou selecionar esse ícone aqui, esse duplo check. E eu posso aplicar individualmente para cada um desses quadrados, ou eu posso simplesmente remover. E para alterar a ação desse botão, eu vou clicar em footer, e aqui eu posso selecionar para onde que vai ser direcionado o usuário que vai clicar aqui nesse botão de comprar. Então eu posso botar no checkout, ou eu posso colocar numa página de captura, ou eu também posso colocar uma geração de um boleto bancário, dependendo unicamente da forma como você vai integrar com o método de pagamento do seu negócio. E por último, tem um outro recurso interessante que eu posso sugerir qual é o plano mais indicado aqui dentro desses três. Então, quando você tem muitas opções, o nosso usuário ele pode ficar um pouco indeciso. Então, você pode selecionar
por exemplo, o plano intermediário aqui, eu vou clicar em Rainbow e vou selecionar como esse o plano popular. Então, ao invés do nosso usuário ficar indeciso, ele vai ter uma sugestão na tela mostrando o que ele pode fazer. E por último, na nossa página que nós criamos, eu tenho aqui uma pequena parte, uma pequena seção para capturar e-mails. Então, eu consigo integrar, utilizando o Elementor, eu consigo integrar com os principais serviços de e-mail marketing. Então, eu tenho o GetResponse, eu tenho o MailChimp, e dentro do treinamento eu te explico também outras formas de você integrar com outros serviços de e-mail marketing, como por exemplo o Lead Lovers. E você, aluno do WP Samurai, caso você não encontre uma forma nativa de fazer a integração com o seu serviço de e-mail marketing, você tem o meu total suporte para que a gente possa encontrar uma solução juntos. E no final nós temos aqui uma parte de prova social, informando as empresas que confiam no nosso trabalho. Então aqui nós temos um exemplo de uma página de venda com qual nós utilizamos o Elementor para criar essa nossa estrutura aqui para a gente poder começar a entender um pouco mais sobre o Elementor e ver a praticidade desse plugin. Uma das dúvidas que eu recebo dos meus alunos é se o Elementor ele pode trabalhar com telas menores como celular, tablets, né, se ele tem essa parte de responsividade nativa. E eu vou te explicar isso com um exemplo bem interessante. Você tem a opção do modo responsivo logo abaixo, então eu posso selecionar para qual dispositivo eu quero gerar uma prévia, e aqui ele já adequa o nosso layout para o dispositivo que eu estou trabalhando. Então aqui eu estou vendo a visão de um tablet, agora eu vou clicar na visão de um celular, e você pode verificar que sim, ele realmente se adequa ao dispositivo de telas menores quanto em telas maiores, como o meu notebook ou um computador de mesa. Então você realmente pode ficar despreocupado em relação a isso. E também ele dispõe, a gente vai falar um pouco mais sobre Elementor aqui nesse canal do YouTube. Eu também falo, tem uma aula exclusiva dentro do WP Samurai, onde eu mostro como tornar ainda mais responsivo os seus sites. Então a gente olha elemento por elemento, componente por componente, verifica como melhor se adequa para cada dispositivo. E eu vou te adiantar que você pode alterar, caso você necessite, para cada dispositivo. Então, por exemplo, eu tenho uma seção que não ficou muito bem enquadrada para tablets, eu posso fazer uma alteração específica para tablets. Então, dessa forma, o seu site ele pode ser exibido para diversos tipos de dispositivos com telas diferentes. Uma outra dúvida que eu também recebo é se realmente é necessário utilizar a versão Pro do produto. Nesse exemplo, eu estou usando a versão profissional. No entanto, você que é iniciante, você quer aprender, dentro do WP Samurai, eu te ensino também a trabalhar com a versão gratuita, embora você saiba que existe essa limitação. No entanto, você consegue criar layouts incríveis também utilizando a versão gratuita. Eu também te mostro alguns plugins específicos para a versão gratuita, de modo que você vai ter cada vez menos dependência da versão profissional, mas sim, eu te recomendo utilizar o profissional caso você tenha recurso para isso. Se você ainda está iniciante, talvez você não precise disso agora. Então, mais para frente, você pode investir no seu negócio utilizando esse plugin e dessa forma você vai ter mais recursos para poder trabalhar. E a última dúvida que eu quero responder é se você tem integração com lojas virtuais e o WooCommerce especialmente. E sim, você consegue trabalhar utilizando o Elementor e o WooCommerce. Então, é basicamente isso que eu queria trazer para você no conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quer aprender muito sobre o WordPress, não só o básico, mas também o profissional avançado, incluindo a parte do Elementor, eu sugiro que você acesse o nosso treinamento, verifique lá o conteúdo dele que está incrível e, caso você queira, você pode se tornar um aluno. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado pela presença. E um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.